Diretamente dos estúdios da Astronauta Filmes para a TV Brasília e Rede TV e afiliadas, começa mais um programa Imparcial. Ele é especialista em urologia, oncorologia e cirurgia robótica. Recebo o doutor Diogo Mendes. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Alexandre. O privilégio é meu de estar aqui no Imparcial hoje com você. O senhor está na mesa mais imparcial do Brasil. Apesar que a imparcialidade é uma utopia, nós tentamos chegar pelo menos no equilíbrio da opinião. O senhor tem alguma restrição de pauta ou podemos bater um papo? Não, Alexandre, eu acho que todas as pautas precisam de uma resposta. O senhor também é responsável pela comunicação da Associação Médica de Brasília, a MBR. Ah, então o senhor de comunicação o senhor entende muito bem. Doutor Diogo, todos conhecem o médico urologista, mas quem é o Diogo Mendes em sua essência? Olha, o Diogo Mendes é um homem que gosta de estudar, que gosta de trabalhar. Aliás, é um defeito que eu tenho, eu trabalho demais. Porque eu penso que eu me cobro muito a perfeição. Você é perfeccionista? Sou, e isso atrapalha. Por outro lado, ajuda porque eu tenho a recordação das coisas que eu faço e, sobretudo, durante um procedimento cirúrgico, a gente não tem tempo de voltar atrás para corrigir. Então, a hora de fazer correto é uma vez só. Então, essa preocupação, esse pseudo, entre aspas, toque, né? Ele é benéfico. E eu sempre fui assim. Eu me lembro desde criança, eu sempre tive esse tipo de comportamento. Apesar de que os meus papéis e documentos são um pouco jogados em casa. Mas é uma baguncinha que o senhor entende. Se mexem, eu não acho. Mas se ninguém põe a mão... Você encontra. Tudo. Mas vamos para um time diferente. Quem era o Diogo Mendes da infância? O senhor é filho único? Aliás... mineiro, goiano, brasiliense, nordestino? Olha, eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Brasília com 2 anos de idade, em 1964. Sou brasiliense. Sou filho único, não tenho irmãos. Meus pais são vivos. Meu pai completará agora em setembro 93 anos, é um privilégio. Minha mãe já completou 83. E, enfim, tenho 2 filhos, um rapaz de 17 que fará 18 anos e uma moça que está fazendo 16 anos agora. Uau! Então o senhor parece que é bem resolvido na vida. Mas aí dentro com os pais está tudo resolvido? Você hoje, como posso dizer, existe algo que o senhor gostaria? Vamos fazer uma pergunta bem simples. Se o senhor tivesse a oportunidade de voltar no tempo hoje, nos seus relacionamentos com seus pais, corrigiria alguma coisa? Ou você tá tudo certo ou você cantaria aquela canção Poderia Ter? Não, querido, eu seria mais leve e compreenderia melhor os meus pais no sentido de que qualquer atitude que eles tiveram ou têm ou venham a ter, são para o bem dos filhos, para o meu bem. Então, eu teria muito mais paciência e muito mais cordialidade. Não teria sido assim tão contundente como muitas vezes eu fui. Da mesma maneira que eu vejo isso nos meus filhos, né? Eles muitas vezes fazem algumas coisas que depois eles vão repensar. Mas eu acho que essa experiência é necessária. Eu gostei da sua pergunta, é uma pergunta importante. Porque muitas vezes a vida passa tão rápido, né, doutor? E perdemos o tempo e às vezes queremos retornar ao passado para corrigir e o time, ele não para. Não. Para falar mais um pouquinho sobre você, para os nossos telespectadores, vou ler, porque o currículo dele é importantíssimo para que você possa entender o peso dessa entrevista. É especialista em urologia, oncorologia e cirurgia robótica. Dr. Diogo Mendes, vamos falar sobre várias situações, STF também, eu quero falar com o senhor sobre política. E claro que o senhor tem uma bagagem na medicina muito grande. Infância e adolescência em Brasília. Por que medicina? O que te chamou a atenção?
Na realidade... Foi necessidade mais financeira ou foi paixão mesmo? Não, na realidade eu comecei a fazer algumas matérias de cálculo e tomei pau, fui mal para burra. Eu falei que não consigo. Medicina integra a humanidade e ciência ao mesmo tempo. E a medicina permite que a gente dê um toque pessoal ao que você faz. Sim. Mais ou menos igual aqui, o jornalismo, ele tem os estándares, mas existe o toque pessoal. Assim é a medicina. E é claro que, como tudo que você faz desde jovem, acaba que você pega o jeito da coisa, você acaba vestindo aquela camisa, né? Sim. E medicina, eu tive o privilégio de viver onde, de fato, tínhamos vestibulares que selecionavam, escolas que cobravam e alunos que tomavam bomba. Uau! Isso, infelizmente... Ainda acontece no Brasil? Rapaz, hoje nós temos 388 faculdades de medicina. Nós temos mais faculdades de medicina que a China. Só perdemos por 17 faculdades para a Índia. Mas com esse governo que aí está, provavelmente passaremos até a Índia. Significa dizer que a qualidade da pessoa que se forma hoje é precária. Porque como eu formarei médicos bem formados em 388 faculdades? O que você fala é preocupante, né? Porque a medicina é justamente o que traz esperança de vida, de continuação, de longevidade, né? Então, se não formos atendidos por um médico realmente capacitado, o que será de nós? Vamos falar de urologia. Urologia que existe muitos tabus, muitos tabus. Eu tenho meus 40 anos, quero fazer meu exame e eu tenho tabu, né? Porque os homens sabem como é que é, né? Fala, não, esse negócio aí, tem cirurgia laser hoje, eu tenho 41, preciso fazer meu exame. Quem sabe se eu não faço com você? Mas vamos lá, o porquê do tabu ainda? O Brasil ainda tem esse machismo patriarcal, essa situação toda, e muitos homens hoje têm problemas e mais problemas por causa de exames, etc. Como você avalia? Alexandre, o problema não é do Brasil, o problema é do gênero masculino. Inclusive, não é da opção sexual, ou seja, não são os heterossexuais que têm tabus, os homossexuais também têm. Ou seja, é o gênero masculino, e isso é pelo mundo afora. Por quê? Porque a testosterona nos dá energia. Então, nós nos sentimos inexpugnáveis, nós nos sentimos invioláveis, fortes. Sim. E o pior, a testosterona é secretada em maior quantidade pela manhã. E é pela manhã que você se sente mais eufórico, enfim. E isso nos impede de cuidar da nossa saúde. Aí vem a questão de educação. Claro, há países que são mais educados e há países como os latinos que são menos educados. Latinos não do ponto financeiro, mas do ponto ideológico, sim, né? Sim. Os países não latinos são menos apaixonados. Mas a urologia, ela cuida da mulher, cuida da criança, ela não tem idade, porque a urologia vai suprarrenal, rim, ureter, bexiga, continência urinária, transplante, câncer, cálculo, e a parte nossa masculina, pênis, testículo, próstata, impotência, infertilidade, a parte miccional. Então, não é especialidade apenas masculina? Nunca. Mas isso é informação que 90% acha que... Sim, porque, digamos assim, há um tabu, mas uma incontinência urinária de aspecto repetitivo, de difícil manejo, o ginecologista passa para a urologia. Uma infecção urinária de difícil manejo vem para a urologia. Crianças, né, desde o nascimento até qualquer idade, que tem problemas miccionais, a criança que faz xixi na cama, a infecção urinária de repetição na criança, o menino que nasce com o testículo fora do lugar, com o pênis com alterações de tamanho, ou a uretra, que é a hipospádia fora da ponta do pênis. Enfim, é um universo. Isso é o gostoso da urologia. Ela não tem sexo, ela não tem idade e ela cabe em qualquer lugar. E mais, o paciente urológico é seu para sempre, ou seja, ele não tem alta. Porque se eu atendo, por exemplo,
quando você tem 10 anos, por um motivo qualquer, enquanto eu estiver vivo e você tiver uma boa relação comigo, eu sou seu médico. Interessante. É porque sempre vemos a urologia como um tratamento masculino, somente renal e etc. Agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo, todos os homens da faixa etária de 40 gostam de fazer. Inclusive o nosso panda ali, que está ali dentro, que é o nosso ele todo mês está no urologista, não sei porquê, pessoal descontraído. Tem uma coisa estranha aí, não tem? Rapaz... Todo mês ele está lá, eu estou até preocupado, perde gravação para o panda para estar lá. O exame de próstata, ele só é feito com toque ou ele é feito por sangue ou feito por laser? Porque quando eu falei que ia entrevistar você, foi uma enxurrada de perguntas. E é uma dúvida minha também. Não vou ser hipócrita e falar que um amigo meu perguntou. Quero saber, o exame de próstata é só feito pelo toque? Veja lá, o exame de próstata, ele forma parte de um exame geral, onde a gente avalia o colesterol, a glicose, a pressão, os níveis hormonais da tireoide, do testículo, os marcadores tumorais, como você urina, a sua ereção, disparo, sustentação, e a próstata vem como uma das partes. Então, como é feito o exame? Eu preciso de um exame de imagem, uma ultrassonografia, um exame de sangue e o toque retal como o primeiro exame daquele indivíduo. Tem que ter. Sim, agora... Aí, tá vendo? Eu vou ter que ter, não tem jeito. Mas veja bem, Alexandre, mas por outro lado... Não tem jeito. Hipoteticamente, suponha que você faça, Alexandre, este ano um exame completo. Então faremos ultrassom, exame de sangue, todo o check-up do seu organismo e o toque retal. Aí o ano que vem... Quando eu sugiro o controle? No mês do aniversário, porque ninguém esquece seu aniversário. É a melhor data para eu ir ao médico, é o mês do meu aniversário. Suponha que tudo esteja bem, não preciso repetir o toque. Ocorre que no serviço público, aquele indivíduo que vai ao SUS, raramente a gente tem a certeza de que ele vai conseguir fazer os exames, ele vai conseguir retornar à consulta, se ele for fazer o exame, se haverá exame, se haverá reagente. Então, a única certeza que nós temos é o nosso exame físico, é o toque retal. Sim. Então, infelizmente, existem diferenças de manejo e de controle dos pacientes de acordo com o local onde eu estou tratando. Seria igual, doutor, se eu leigo, o senhor me corrija, igual o exame de mama, que o toque ainda é o fator mais responsável, é mais importante, essa seria a palavra? O toque é o mais importante? O toque é tão importante quanto os demais exames, Sim. Exatamente quanto na mama, ou seja, a mama examinada com critério, depois por meio de um ultrassom, se fizer necessário, Sim. E depois uma mamografia, completa o diagnóstico com a biópsia. É igual à próstata. O indivíduo me relata se ele teve alguma intercorrência, nós examinamos o sangue, o ultrassom, o toque, há alguma alteração ao toque, fazemos a biópsia. E a biópsia é que vai definir se aquilo é câncer ou é apenas um alarme falso. É interessante, não deixa de ser pelo bloco, estou gostando do papo. O senhor, na sua história, quanto tempo o senhor está como especialista na urologia? Quanto tempo? Bom, eu tenho 35 anos de formado e 31 anos de urologia. 31 anos de carreira. Como é esse dia a dia com os pacientes? Tem algum paciente que chega e trava no momento, eu não vou fazer o exame? Sim. Ou você tem que conversar? Várias vezes o paciente diz assim, doutor, eu não vou fazer o exame. Mas fulano, não vou fazer. E pronto. Outros, então, ele está tão inseguro porque ele não acredita, que ele fala assim, não, doutor, eu fiz o exame com o doutor fulano de tal há 15 dias, mas eu quero fazer de novo aqui porque eu estou inseguro, eu não acho que ele fez, entre aspas, corretamente. Então, existem as duas coisas, aquele indivíduo que, por um motivo qualquer, se nega a fazer, e isso independe da sexualidade, ok? Certo. Repito, como aquele que está inseguro com o médico que lhe examinou e ele vem por uma segunda opinião. Situações daquele que não quer fazer o exame, como o senhor aborda isso? O médico respeita o ser humano. Ou seja, na medida em que eu respeite o que o indivíduo sente e pensa, ele passa a estar do lado dele, consequentemente do meu lado. Então, o que nós médicos, isso eu ensino, né, Sim. como professor,
o paciente tem que ser ouvido. Quem tem razão é o paciente. Ele sente. O livro erra, o paciente não erra. Empatia, então, é um dos seus pilares da sua profissão. Exato, é respeitar. Humanização. Claro, porque se eu não respeito você na sua ansiedade de não fazer o exame peremptoriamente ou de querer repetir o exame que foi feito há 15 dias por outro profissional, gente, é você que está inseguro, seja para não fazer ou para fazer. E eu preciso respeitá-lo. Uau! Como esse papo é importante, doutor, porque muitos homens hoje não fazem o exame. Chegam a esses 60, 70 anos e não vão ao urologista. E alguns deles até morrem por câncer de próstata ou passam por dificuldades assim. Eu queria falar sobre números. Como está o Brasil hoje em relação ao câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata, ele tem uma incidência constante no ser humano, que é 5% em média. Ou seja, de cada 100 homens, 20 de nós teremos câncer. Ou de cada 20, um terá câncer. É tratável. Tratável. Outra coisa importante para os telespectadores, câncer de próstata não dá sintoma. Ele só dá sintoma quando é tarde demais. Daqui a pouco a gente continua, vamos a um break rapidinho. Você que está ouvindo agora, você homem, você mulher, chama seu marido, chama seus filhos, porque o assunto é muito importante. A gente volta já já, não saia daí. É Imparcial, é jornalismo com seriedade. Você pode acompanhar toda a nossa temporada, as 8 temporadas, no YouTube, tá tudo lá, ou no Facebook, Imparcial ao vivo. E claro, essa 7ª temporada está completa no Deezer, iTunes, Spotify e também no YouTube, totalmente completa. Você também pode acompanhar o programa fora de Brasília, em Goiânia, no canal 21, pelo Brasil também todo ou fora, Net Claro 518. Então vem com a gente, não sai daí porque o papo continua. Vamos lá, continuando. O senhor lembra do final? Com certeza. Memória boa, hein? Vamos lá. Você me perguntou quanto é... Os números do crescimento de câncer de próstata no Brasil. O câncer de próstata, ele tem uma incidência, como eu disse, de 5%. E no Brasil, nós temos uma estimativa pela população de que, teoricamente, em torno de 70 a 80 mil brasileiros do sexo masculino desenvolvam o câncer de próstata entre os 40 e os 80 anos. E existe um óbito médio no Brasil em torno de 17 mil homens por conta do câncer de próstata. Por ano? Por ano. Uau! É uma mortalidade alta. Agora, o câncer de próstata não dá sintoma. Ou seja, eu preciso ir ao médico... Deixa eu entender. Então, não há sintomas do câncer de próstata? Só quando ele está avançado e com metástases. Meu Deus! Então, aquilo que lá no interior a gente fala, o velho mija na botina, que ele está com xixi fraquinho, é a próstata que cresce. É uma hiperplasia benigna da próstata. É uma doença que afeta a micção, mas não é câncer. Já o câncer, quando ele dá sintoma, é um pouco tarde. Daí as nossas campanhas para que a gente vá ao médico. Quando? Uma vez ao ano. E quando eu não me lembro, quando eu não me esqueço, é a dica que eu dou, mês do aniversário. Porque aí você consegue se lembrar que você precisa ir ao médico. Vai ao cardiologista, vai ao urologista, vai ao proctologista, porque tem que fazer uma colonoscopia a cada 4 anos, enfim. Condutas que as mulheres, que são as pessoas que nos dão o bom exemplo, fazem. Outra coisa, tem um ditado muito ruim do brasileiro que diz, quem procura acha. Isso é uma besteira, Alexandre. Quem procura, cura. Porque se você acha uma doença no começo,
você cura. E o câncer tem cura. Vamos falar sobre esse tabu. O senhor chegou a citar no início da entrevista que isso vem do ser humano, do homem mesmo, da testosterona, né? Mas como trabalhar para quebrar esse paradigma? Para que os homens possam entender que o cuidado pessoal é importante, que fazer sua visita anual ao urologista é de suma importância para a saúde. Será que seria importante isso estar em nossas escolas, as pessoas entenderem, porque ainda existe, isso é patriarcal no Brasil. No Nordeste mesmo, eu sou nordestino interior, dizia, não, esse negócio de urologista não vai não, isso não é coisa para homem não. Então ainda há esse tabu, principalmente no interior. Então como? O que fazer para quebrar esse paradigma? Você disse no começo da sua pergunta a educação. Eu tenho que começar pelas crianças. A minha dica para os seus telespectadores: você, pai, mãe, avô, cuidador, pegue a criança, o menino do sexo masculino e o leve ao médico uma vez por ano. Traga-o ao urologista. Por quê? Porque ele pode ter uma alteração congênita nos órgãos genitais, ou nos rins, ou na bexiga, ou em algum lugar, e eu vou corrigir. Pode estar fazendo xixi na cama, e aquilo tudo é tratável. Por exemplo, o crescimento do pênis. Eu consigo pegar uma criança com o pênis pequeno demais, que a gente vê que é pequeno, e fazê-lo crescer para que quando ele chegue lá na idade da adolescência, ele consiga ter um desenvolvimento não só em altura, mas peniano normal. Repete isso, porque o Salles ficou animado. Repete isso aí, porque tá aí uma coisa que eu não sabia. Então, eu não sabia disso. Então, tem tratamento na infância. Na infância e no início da adolescência. Então, a dica que eu dou para o seu telespectador é, para romper esse paradigma do mal, que é que nós, homens, não procuramos atenção médica, eu preciso educar as crianças, os adolescentes e os adultos jovens. Porque, veja bem, Alexandre, você tem 41 anos. Sim. Agora eu estou te dizendo, vai lá no consultório que eu vou fazer um toque retal em você. Você fala, o paradigma. Peraí. Vamos com calma, vamos com calma. Tem que servir um vinho antes, um refrigerante, uma mesa, né? Tem que ter alguma coisa ali. Agora, uma prévia. Você terá filhos. Da mesma maneira que a sua mulher levará a sua filha ao ginecologista, você precisa trazer o seu filho desde pequeno ao urologista. Ele crescerá com a ideia uma nova mentalidade correta de que ele precisa cuidar da saúde dele. Entende? E mais, criança não gosta muito de ir a pediatra, porque toda criança quer crescer. Então, não, pediatra é coisa de criança. Quando você vem a um urologista, médico de adulto, ou seja, ele mesmo se sente empoderado. Poxa, papai, mamãe tá me tratando legal, tô indo no médico mesmo, não é em pediatra. Sim. Entre aspas, né? Uau! Não, essa informação eu não sabia. Eu não sabia. Então, se a criança tiver um desenvolvimento menor na sua região peniana, resolve esse tratamento. Sim, claro. Não adianta ele chegar para mim no final da adolescência já. Tem que ser na infância, de 7, 8 anos. Isso, de 7, 8 até uns 12, 13. A gente consegue agir. Uau! Vamos lá. O senhor é especialista em urologia e onco-urologia. Qual a diferença das duas? Urologia é essa especialidade masculina e feminina e infantil. Sim. Que avalia desde a suprarrenal ao pênis. A oncologia urológica trata dos cânceres, dos tumores, do rim, da bexiga, do pênis, do testículo, da próstata, da suprarrenal e do reto peritônio, daquela parte Sim. que está por trás do rim. Então, durante mais de 20 anos, eu me dediquei ao transplante de rim, ao transplante de órgãos. E, num dado momento, eu vi que aquela dedicação já não trazia o mesmo prazer que me trazia no começo. Aí eu busquei dentro da especialidade e me encontrei nessa nova linha que eu cuido agora, já de uns 15 anos para cá,
que é a parte focada em oncologia urológica. Então, muitas pessoas, poxa, mas é triste, é muito sofrido. Eu digo, pelo contrário, eu consigo dar luz, alegria, eu consigo resolver o problema, mesmo que eventualmente não seja possível curar, eu mitigo, eu dou qualidade de vida e mais alguns anos de vida àquele indivíduo. E isso é muito para quando eu tenho que resolver coisas importantes. Então, é pesado, mas, por outro lado, é muito reconfortante, porque a gente consegue fazer a coisa certa, do jeito certo, e trazer para o paciente respeito e, sobretudo, ele se sente confiante, ele ou ela, claro. Vamos lá, dizem os mais antigos que em casa de ferreiro, espeta de pau. O senhor vai ao urologista? Com certeza, eu vou ao E urologista. como foi sua primeira vez no urologista? Rapaz, Conta pra gente. Teve algum tabu? Teve algum desconforto? Veja bem, meu PSA deu uma alterada. E eu fui a um colega de residência, muito amigo meu, e falei, fulano, estou aqui com o exame alterado e tal, aí eu preciso que você faça aí um toque. Aí ele fez, não, Diogo, sua próstata está normal. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, será que tá normal mesmo? Porque ele Sim, a gente colega, se conhece né? há mais de 30 anos. Aí eu esperei mais uns 6 meses, repeti meu exame. O exame realmente era uma coisa, um erro do laboratório, o exame estava normal. Mas eu fui num segundo urologista que não é meu amigo, mas é meu conhecido e é um excelente urologista aqui de Brasília também. Aí não falei para ele que tinha feito o exame com um colega, falei, aqui meu PSA está assim, eu preciso fazer, já fiz uma vez. E realmente ele repetiu o exame e deu o toque negativo e eu não precisei avançar. Aí esse médico, que não é meu amigo, me transmitiu mais tranquilidade no sentido de ele ser mais independente no seu diagnóstico do que um cara que é muito amigo meu, uma pessoa. Aí eu passei a acompanhar com esse outro colega, que é um excelente médico, mas não é da minha convivência. Tá vendo, Panda? A gente se conhece há 8 anos, mas nem pense nisso, porque aqui o negócio é diferente, só com um profissional. Vamos lá. Aí também tem a cirurgia robótica. Explica pra gente. A cirurgia robótica ela veio para o Brasil em 2009, na cidade de São Paulo. Ela chegou em Brasília em 2018 e eu tive o privilégio de fazer a primeira cirurgia robótica aqui do Centro-Oeste. Uau. E a de Brasília. Foi no dia 21 de abril de 2018. Qual é a qualidade que a cirurgia robótica entrega? A cirurgia robótica é feita por meio de um equipamento que tem 4 braços, e esses 4 braços são comandados pelo cirurgião de uma plataforma onde a gente opera sentado. E ao lado do paciente eu tenho mais 2 cirurgiões, uma instrumentadora e o anestesista. Os 2 outros cirurgiões, cada um maneja uma pinça manual, portanto são 6 orifícios no abdômen do paciente, e eu com muita nitidez, segurança e delicadeza, porque o equipamento permite movimentos delicados, mas Sim. precisos, a gente consegue separar as estruturas com muito mais qualidade, com muito mais segurança e detalhe, Alexandre, vendo o que você está fazendo. Com isso, o resultado é melhor do ponto de vista de recuperação, o paciente se recupera muito mais rápido, o tempo de retorno ao trabalho ou às atividades pessoais é encurtado em 50%, a dor é menor e os transtornos pós-operatórios, por exemplo, na próstata, que é o grande medo que nós temos de ficarmos impotentes ou urinando na roupa, são muito minimizados. Significa que a impotência sexual pós-cirurgia de câncer de próstata e a incontinência com a cirurgia robótica são muito, muito menores. Uau, vamos lá.
O senhor chegou a falar no início da entrevista, estava lembrando aqui quando o senhor estava falando, sobre a quantidade de faculdades no Brasil. Não é? Eu sou de uma época que... Vamos falar um pouco do ensino médio fundamental, antes de chegar na faculdade. Que os professores eram respeitados na sala de aula, que havia o momento cívico, que havia o patriotismo nas escolas. E hoje o que eu vejo são alunos que desrespeitam os professores, batem nos professores, abusam, assediam as mulheres, os homens. As faculdades, somente as federais do Brasil hoje, nós vemos vandalismo, nós vemos a ideologia impregnada, e não vem de hoje, vem de, acho que, se eu não sendo ingênuo, acho que no mínimo de 20 anos para cá. E nós temos especialidades, não que as outras, doutor, não seja importante, mas medicina é algo muito importante, não é? Não que direito não seja, e outras especialidades e outros nichos fundamentais, aí, escolares, e etc, etc, e etc. Como o senhor avalia a educação no Brasil? O governo hoje, ele diz que quanto mais faculdade, melhor, mas como o senhor avalia de fato a educação nessas 2 décadas, em uma linha do tempo? O grande responsável pelo aumento exagerado e sem controle das faculdades de medicina começou com Fernando Henrique Cardoso, FHC. quando, no dia 31/12 de 2002, portanto, o último dia de governo dele, ele autorizou a abertura de 1.000 vagas de medicina. Aí veio o primeiro governo Lula e eles criaram aquele programa FIES e isso pipocaram universidades de medicina por todo o Brasil, dizendo que o problema era que faltava no Brasil médicos, faltavam médicos. Ao ponto que isso continuou no segundo governo Lula, depois veio o governo Dilma. Felizmente o Temer fechou essa porteira e impediu a abertura de novas faculdades, fato que foi mantido pelo governo Bolsonaro. Contudo, lamentavelmente, o judiciário, nestes 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, autorizou a abertura de mais 54 faculdades de medicina. Ou seja, o Ministério da Saúde proibiu, o Ministério da Educação proibiu, mas o Judiciário, que legisla, autorizou. Por isso, nós chegamos a 388 faculdades de medicina. Só no entorno de 200 quilômetros aqui do Distrito Federal, nós temos 30 faculdades de medicina. Não me explica o porquê, doutor, isso é ruim. Não é mais educação, não é mais acesso ao ensino superior? Explico. Este governo que chegou agora, o Lula 3, ou desgoverno, né? A gente não sabe, ele diz que está faltando médico. Aí ele criou este mais médicos, que nós chamamos de menos médicos, incluindo gente que não fez revalida. Ou seja, é como se você fosse trabalhar em outro país e não precisasse lá revalidar seu diploma. Isso não existe. Eu morei fora do Brasil, tive que revalidar meu diploma lá na Espanha, porque senão eu não seria médico. Sim, sim. Isso é natural. Há uma prova, tudo. Mas claro. aqui no Brasil não precisa. Não, para esse programa mais médicos, não. Então, façamos um recorte. Então, criou 388 faculdades de medicina e o governo continua dizendo que faltam médicos. Faltarão médicos sempre. Por quê? Porque para eu ter médico lá no interior, para eu ter médico na fronteira, para eu ter médico nas aldeias, é a mesma coisa que existe na Polícia Federal, na Receita Federal, no Exército Brasileiro, na diplomacia, uma carreira de Estado, onde o indivíduo faz um concurso, entra e ele sabe, todo mundo que entra para a polícia, ou mesmo um juiz federal, ele vai para a fronteira. No meio da carreira ele está numa cidade média e no final da carreira ele está numa cidade grande. É assim.
Então, o que falta no Brasil não Calma são aí, médicos. calma, daqui a pouquinho você vai falar sobre o que falta no Brasil. Olha, não sai daí, é coisa rápida. É igual um toque do nosso urologista. Então fique conosco, é imparcial, é jornalismo com seriedade. Não falei que era jogo rápido, que era um toque rápido? Você pode acessar também agora portalimparcial.com.br e ficar por dentro das principais pautas, é notícia minuto a minuto. portalimparcial.com.br. Já aproveite e pega o celular agora aí, ó. Já pega ele nesse momento, já clica e segue a gente lá, Marcos Imparcial no Instagram, Marcos Parcial no TikTok, no YouTube, em todas as plataformas. Clique e fique ligado com conteúdos exclusivos para você. Doutor Diogo, o que o Brasil precisa de verdade? São mais médicos, mais faculdades? Não, ele não precisa de mais faculdades. E médicos, nós já formamos médicos num número superior ao necessário. O que nós precisamos é de um projeto de Estado, onde eu crio uma carreira de Estado de medicina. Da mesma maneira que existe o Policial Federal, a Receita Federal, as Forças Armadas, o Juiz Federal, porque esse indivíduo irá para o interior, porque é obrigatório ele ir para o interior. Lá ele se casará, montará um comércio, terá filhos, a grande maioria ficará pelo interior. Uma parte virá para a cidade média e uma pequena parte no final de sua vida para as grandes cidades. Aí sim eu interiorizo o médico. Criando faculdades, eu crio um mercado. Faça as contas, você, telespectador do Imparcial. A média de uma faculdade de medicina, R$14 mil mês. Multiplique 14 mil e 150 vagas por ano. 150 vagas por ano são 900 alunos em 6 anos. Multiplique 900 vezes 14 mil. São nesses milhões que os empresários das faculdades de medicina estão interessados. Não é na formação médica. Uau! Vamos para outra pauta agora, doutor. Vamos falar sobre a descriminalização do porte de drogas, que está sendo uma pauta discutida no Brasil há anos e que o STF agora está decidindo, não é, sobre essa pauta. O CFM, né, emitiu uma nota em relação a isso. O senhor acredita que essa nota emitida pelo Conselho é a nota na qual o Conselho está se preocupando com a saúde de fato ou é mais uma politização, mais um ato político? O Conselho Federal de Medicina, com muita propriedade, há 15 dias atrás, representando a quase totalidade de nós médicos, emitiu uma nota contestando e se colocando contra a permissão de você portar qualquer tipo de droga ou 60 gramas de maconha. Ademais, existe legislação brasileira votada e aprovada no Congresso pelos deputados e senadores, que quem devem legislar, que proíbem, que criminalizam o porte de drogas. Eu lhe pergunto uma coisa, pergunto aos seus telespectadores, será que nós, você, eu, os brasileiros comuns, queremos que as professoras das creches dos nossos filhos tenham 60 gramas de maconha no bolso? Os professores do ensino básico,
do ensino médio. Eu, enquanto médico, antes de operar, estou aqui com os meus 60 gramas de maconha no bolso, porque é permitido, e vou ali fumar um cigarro de maconha. O policial que está fazendo uma batida, o policial que está fazendo uma investigação, ou aquele condutor de ônibus está com as suas 60 gramas de maconha. Meu Deus do céu, que país é esse? Que vergonha esse Supremo querer impor isso à nação brasileira. Eu espero que, com o pedido de vistas do ministro que impediu a continuidade da votação, dê tempo para o Congresso brasileiro, em regime de urgência, e ele está fazendo isso, votar uma lei que deixe claro que é crime o porte de drogas no Brasil. Doutor, o Brasil, ele avança cada dia mais e a tendência é que ele siga alguns padrões de outros continentes, de outros países, aliás, a Europa, nós temos a Holanda, países europeus, a América do Norte, em algumas situações, sobre o uso das drogas, sobre até o porte delas. O senhor não acha esse raciocínio um pouco arcaico? O que pode também... Existem dois lados da moeda. Na verdade, existem várias verdades. Existe a sua, existe a minha e o fato. Como o senhor avalia, realmente é necessário criminalizar as drogas de fato ou a liberação para consumo não facilitaria? Não é questão de segurança pública, não é questão de saúde pública. Você teve um tempo que o álcool era proibido e foi liberado. Então, tem problemas, tem pessoas alcoólatras, como também vai ter pessoas viciadas em drogas. Mas como chegar a um meio termo e um equilíbrio para que a nação não possa se perder aí na segurança pública e na saúde pública e possa realmente avançar? Porque as drogas hoje é um problema sério. Segunda pergunta que eu quero fazer para o senhor é qual a diferença, o que está sendo decidido no STF? É o uso ou o porte? O STF está votando o porte de drogas. Sim. E os ministros se dividem se podemos portar todas as drogas ou apenas maconha e ainda dão o detalhe das 60 gramas de maconha. Muito bem, isso é o que está sendo votado. Agora, se eu posso portar droga, eu não posso usá-la? Peraí, ele legalizou o porte. Mas e o tráfico de drogas? É legal agora no Brasil? Ou seja, vão botar uma banquinha para vender maconha e cocaína ali na esquina? Outra coisa, a produção de drogas foi legalizada no Brasil, o transporte de drogas agora paga IPI, ICMS, ISS. Gente, tem muita coisa. Então, isso é a resposta à segunda pergunta. A primeira pergunta, a droga pesada e, sobretudo, a maconha, e o álcool também, eles são iniciadores de outras dependências. E estas outras dependências geram a destruição do cérebro e do comportamento cognitivo, de aprendizado e social do indivíduo, fazendo com que o Estado gaste mais com repressão policial, porque a pessoa fica agitada e comete mais crimes e comete mais acidentes de trânsito, e também a questão das internações, porque eu vou ter que gastar dinheiro construindo hospitais e centros de reabilitação, e o pior de tudo, eu perco a capacidade produtiva de um contingente enorme de jovens que não trabalham porque estão dependentes químicos, que gastam porque consomem o dinheiro do Estado para os seus tratamentos e que consomem uma segunda pessoa que é um cuidador para tomar conta desse indivíduo. Então, qual seria o caminho? O caminho, na minha opinião, não passa pelo uso de drogas. Vamos dar um exemplo concreto. O canabidiol é um medicamento, ou seja, os anestésicos, eles vêm do ópio, da papoula. Eles causam dependência? Sim. Causam, mas eles são usados de forma médica. Medicinal. Da mesma forma, o canabidiol. Não existe, infelizmente, para... Então, o senhor é a favor, um exemplo, da maconha ser usada para forma medicinal? Não, a maconha não é usada da forma medicinal. Para a medicina? O canabidiol é usado de forma medicinal. Então vamos lá, explicando qual a diferença. Porque muitos acham, não, tem que usar maconha para a medicina. Existe muito essa discussão na internet. Boa pergunta. Maconha
é a erva. Ela tem todas os componentes, inclusive o THC, que é o tetraidrocanabidiol, que é alucinógeno e causa dependência, e que no médio prazo destrói o cérebro e deixa você infértil. Sim. Não é broxa, infértil. Perde a capacidade de produção de espermatozoide. Então, isso é maconha. Já o canabidiol, que não é o tetraidrocanabidiol, que alucina, é só o canabidiol, ele é terapêutico para uma série de doenças neurológicas. Correto. Então, o canabidiol eu posso tomar um vidro inteiro, não vou ter efeito alucinógeno nenhum, não vou ficar dependente, não vai acontecer nada comigo. Ele é um medicamento. Então, é totalmente diferente o medicamento da droga in natura. São pautas, doutor, que no Brasil são discutidas há anos, né? Como o porte, o uso, como também o aborto, não é? Então, são pautas que são sensíveis e que são hoje pilares da saúde e da segurança pública. Então, alguma coisa tem que ser feita. Porque, independente se vai liberar o uso ou não, o tráfico de drogas está aí no Brasil, ponta a ponta. Lógico que a liberação do porte vai aumentar mais ainda e claro que vai prejudicar, e sem políticas públicas de combate a isso, como também de saúde pública, o Brasil vai virar aí uma terra praticamente sem leis. Eu te dou 2 exemplos de países ou estados que tiveram essa atitude, por favor, e voltaram atrás. A Holanda foi uma pioneira, você citou. Sim. Nos anos 90, ela, sobretudo com o evento da AIDS, né? Porque lá a AIDS era muito do uso de droga injetável, então ela criou os locais de consumo para, aspas, redução de danos. A Holanda, no século XXI, década dos anos 20, já voltou atrás, já proibiu, já viu que fez a maior cagada do mundo e que aquilo não foi bom para a sociedade. Sim. Te dou outro exemplo. A Califórnia. A Califórnia produzia 50% do PIB norte-americano. Ela já não produz mais, porque ela liberou o uso de drogas. É normal. Resultado, o estado está infestado de gente que já não consegue produzir. E muitas das empresas de tecnologia já saíram e estão saindo da Califórnia, estão indo para Nevada, os estados do lado, que não admitem essa tamanha liberdade. Por quê? Porque, é claro, toda liberdade exige responsabilidade. Só que eu estou mexendo com uma coisa que muda o comportamento cerebral de um indivíduo. Eu não posso liberar algo que mude o comportamento cerebral, atitudinal, emocional. A pessoa perde a capacidade de juízo. Você veja que tem filho que mata pai, que mata o avô, que chega a cometer crime sexual contra irmãs ou a própria mãe, motivado pelo uso da droga. Então, isso é algo que, independente da política, esquerda, centro, direita, eu tenho que pensar socialmente. Eu tenho que pensar o dano que essa, aspas, liberação pode trazer no médio e longo prazo. Eu vou acabar com a droga? Nunca. Como eu não vou acabar nunca com a corrupção, não vou acabar com o mau caratismo, também não vou acabar com as coisas boas, com as pessoas honestas. O que nós temos é que dizer isto é bom para a sociedade, isto não é bom para a sociedade, mas para a sociedade, não para o meu grupo político. Dr. Diogo Mendes, olhando nos seus olhos, nós vemos um STF hoje que para muitos está legislando, está investigando, está ultrapassando as suas fronteiras e as suas características, os seus direcionamentos. Aliás, o STF deveria interpretar a Constituição e zelar por ela. A melhor palavra seria que eles estão passando as suas competências, ultrapassando as suas competências. Como o Dr. Diogo Mendes avalia o STF? Estamos vivendo hoje, doutor, uma ditadura do judiciário no Brasil?
nós vivemos, de fato, um momento, para mim, de clara exceção. Ou seja, o judiciário, eu não diria que é uma ditadura do judiciário. É uma ditadura de certos ministros do Supremo Tribunal Federal que, lamentavelmente, são perenes, ficarão lá até os 75 anos. Temos um Senado que não consegue se manifestar, ou porque tem rabo preso, ou porque não tem coragem, para poder questionar que seria a missão do Senado, essa atitude que você disse com muita característica, que eles estão legislando. Veja estes casos recentes, o ministro cria a pauta, o ministro chama e intima as pessoas, julga e dá a sentença. Ou seja, ele é o Luís XVI, ele é o Rei Sol, ele é tudo, né? Eu sou, como Luís XVI, o rei da França que foi decapitado em 1789 lá, dizia, eu sou a lei, eu sou o poder. Então, isso é uma ditadura. E que, lamentavelmente, nós, brasileiros, estamos amordaçados e não estamos podendo fazer nada. É muito triste esse tipo de democracia onde só um lado tem razão e o outro lado tem que baixar a cabeça. O que falta, então, doutor? Porque nós temos um Senado que está completando 200 anos agora. Uma instituição forte, um Congresso, uma democracia, apesar de ser pequena, pequena não, desculpe. Jovem, muito obrigado. Mas é uma democracia em si consolidada. Então, o que falta para que possa realmente essa crise institucional acabar? Eu acho, honestamente, que falta-nos, talvez, a probidade e a competência de alguns homens e mulheres que precisam sair às ruas e manifestarem-se, principalmente os políticos, onde o certo é o certo. É a mesma coisa que, suponha que o presidente que saiu, Bolsonaro, de fato, tenha vendido joias. Eu não tenho bandido de estimação. Para mim, bandido é de qualquer lado, do centro, da direita, verde, amarelo, cor-de-rosa, como nenhum brasileiro deve ter. Então, eu acho que o que falta nesse momento é respeito a mim, a você e ao telespectador, que pagamos impostos altíssimos. Nós pagamos 5 meses do nosso produto, do nosso suor, para o governo por ano, ou seja, de janeiro a maio é para o governo, para sustentar o executivo, o legislativo, o judiciário, e nós temos estes blocos não trabalhando em prol de nós brasileiros. E isso é muito triste e eu, honestamente, não vejo uma solução no curto prazo. Vamos lá, doutor. Doutor, sem filtros agora. Diogo Mendes, sem filtros. Um livro para você. Diga-me. Um livro para você. Eu diga-me. Um livro para mim? Um bate-bola, jogo rápido. Um livro para você. Olha, um livro para mim é o Pondé, que é um filósofo que começou a estudar medicina, fez do primeiro ano e abandonou e foi para a filosofia, ainda bem. Ele tem pequenos livros que têm no máximo 100 páginas e que dizem muito desse contemporâneo hipócrita que a gente vive. E eu sugiro aos nossos telespectadores que leiam estes pequenos livros de Pondé. Uma música. Rapaz, uma música. Eu adoro a bossa nova. Uma frase. Olha, sei que não é fácil, mas nunca deveremos deixar de discutir, porém sem nunca brigar. A vida para você.
A vida é um dom, é uma dádiva, eu amo a vida. Você tem medo da morte? Não tenho medo da morte. Nunca tive, sabia? Foi um prazer te receber, doutor. Em breve nós nos veremos em nosso podcast ali às 10 horas na Sucesso News. Vamos marcar com a sua assessoria. Para você que está conosco, meu muito obrigado de coração. Fique com essa semana com muita alegria, com muita paz, que essa semana seja de muita prosperidade. Terça-feira temos encontro marcado às 10 horas na Sucesso News 100.5, porque Imparcial Podcast é sucesso. Acesse portalimparcial.com.br, siga-nos nas redes sociais e vamos que vamos, sempre juntinho, pertinho, com muito relacionamento e, claro, audiência, sempre, como diz o Jean, decolando. É imparcial, é jornalismo com seriedade.